agora para a nossa próxima palestra, que faz um convite para a gente olhar com mais atenção para quem realmente move qualquer negócio, o cliente. Nós vamos refletir sobre como compreender de verdade o comportamento do consumidor e como gerar mais conexão, mais valor e, claro, mais resultados. Para falar sobre isso, a gente convidou o cofundador da Impulso Consultoria. É uma empresa que tem como propósito despertar o potencial de inovação que existe nas pessoas e nos negócios. Vamos receber aqui no palco da Arena Escolar Experience o Alisson Granville. Alisson, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar da nossa programação. É com você agora. Eu que agradeço. Boa tarde, tudo bom? Como vocês estão? Vamos falar então um pouquinho aqui mais de conhecer o cliente e vender mais de uma forma ampla a partir do conhecimento desse cliente, tá bom? Primeiro eu queria saber como é que vocês chegam aqui. Vocês estão bravos, estão cansados, estressados, está tudo bem, estão curiosos, calados, talvez. Tudo bem, tá bom, não tem problema. Falar um pouquinho como é que a gente vai nessa próxima meia hora. Vou me apresentar minha empresa, falar um pouquinho do que a gente faz, fazer uma transição, falando de vários projetos que a gente fez com uma papelaria do interior de São Paulo, a Kennedy, que o Júnior está aqui, ele é o proprietário da papelaria. Depois disso, pegar um desses trabalhos que tem a ver com perfil comportamental dos clientes, aí detalhar para vocês e depois voltar para o tema da apresentação, que é vendendo, mais conhecendo melhor o cliente, para fazer um fechamento, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu passar por todos aqui, que acho que fica mais fácil, só para falar um pouquinho da Impulso. Impulso é uma consultoria que eu e a Andréa, minha sócia, que está por aqui, está ali, criamos em 2017. O nome dela é IN, com esse IN, embora no português não esteja certo, mas esse IN é de inovação. Então, a gente é uma consultoria de inovação que mexe com vários projetos de gestão e procura fazer uma inovação que pode ser disruptiva, mas muito também incremental. Deixa eu pôr aqui. E a gente fala sobre inovação aplicada. Por que inovação aplicada? Porque muita gente fala de inovação, mas muita gente esquece de como pôr a inovação no dia a dia das pessoas, né? Então, fazer as ideias saírem efetivamente do papel. E a gente busca isso, sempre nos guiando o quê? Com o que está acontecendo em termos de negócio, em termos de pesquisa científica e em termos de tecnologia. Não é que a gente faça um mapa tecnológico para qualquer empresa, não é isso. É que, ao longo da jornada de consultoria que a gente faz com nossos clientes, a gente vai trazendo insights e vai procurando moldar aquilo à realidade de cada um. Tá bom? Vamos lá. Bom, ela já tinha falado, né, que a gente existe para despertar o potencial de inovação que há nas pessoas e nos negócios. Esse é o nosso propósito, né? Então, por que a gente existe? A gente acredita que toda pessoa pode ser inovadora, mas quem não é inovador tem que, pelo menos, ter a consciência do que está acontecendo. Se você trilhar para não quero fazer inovação, tá bom, mas esteja ciente do que está rolando. Isso é muito importante. A gente tem duas frentes de atuação, a de negócio e a de energia. A de negócio a gente mexe mais com pequenas empresas, e a de energia a gente mexe com empresas um pouco maiores, porque tem até a ver com o nosso histórico profissional, que trabalhou em empresas de energia e tipo. Nossos valores, passar aqui de uma forma bem rapidinha. Basicamente, a gente começa com a conscientização do proprietário da empresa, do dono do negócio, faz isso de uma forma que a gente gosta de falar simples, porque tem muita coisa em inovação que a gente às vezes fica perdida. É tanto termo, né? Inovação é a bola da vez, hoje como o meio ambiente já foi um pouco no passado. Tem muita coisa que a gente fica perdido. Inclusive, se eu falar algum termo que vocês não souberem, por favor, levanta a mão e fala o que você quis dizer com isso, por mais simples que vocês acham que possa parecer o termo. Então, a gente conscientiza de uma forma leve, a gente fala aqui em inclusão, porque não existe inovação só comigo, que sou branco, tenho 50 anos, sou heterossexual. Inovação de verdade a gente faz de uma maneira ampla. A gente precisa de mulheres, a gente precisa de negros, a gente precisa de pessoas de outros gêneros sexuais e por aí vai. Porque senão ela não é uma inovação ampla, ela é uma inovação simplesmente para uma camada da população.
Com isso, a gente procura inspirar os nossos clientes para que eles enxerguem mais longe, busquem outras coisas, mas trazendo sempre para manter o pé no chão. É isso que a gente procura fazer. Bom, somos 2 sócios. Aqui está a minha sócia, a Andrea. Ela, embora seja arquiteta, ela é mais a razão do negócio do que eu. Tem mais de 20 anos em gestão de contratos, estoque, planejamento, orçamento, mapeamento de processos. E aqui sou eu, já sou engenheiro, tenho um mestrado em energia, trabalho também há muitos anos, mais de 20 anos, mexendo com projetos de inovação. Já trabalhei na Congás, já fui consultor da Associação Paulista de Supermercados, já trabalhei no Sebrae, sou cofundador da Impulso e já coordenei aí a elaboração de vários livros. Vamos lá. Falar um pouquinho da papelaria Kennedy, uma papelaria pequena da cidade de Indaiatuba, uma cidade média. Para quem não conhece, Indaiatuba fica aqui a noroeste de São Paulo, 1h10 daqui mais ou menos. A região metropolitana de Indaiatuba é o último município, faz divisa com a região metropolitana de Sorocaba, a próxima cidade é Salto, que já é região metropolitana de Sorocaba. Aqui é o Parque Ecológico. Nós somos a 3ª maior cidade em extensão territorial na região metropolitana, a 2ª em população, cerca de 268, 270 mil habitantes. E a gente está como 5º município no índice Firjan aí de desenvolvimento municipal, o índice da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, que sempre faz essa análise. Em Indaiatuba, geralmente aparece muito bem colocada. A papelaria. A Kennedy é uma papelaria antiga, tradicional da cidade, ela foi fundada em 1984, está com o Júnior desde 2018, né? Aqui são as fotos iniciais dela, uma papelaria pequena, né? Ela fica ali na Cidade Nova, um bairro que está passando por transformação. Em Indaiatuba, era um bairro mais tradicional. Hoje está... em Indaiatuba tem muita gente de fora. Eu sou de fora, eu sou aqui de São Paulo e fui morar lá em 2019 buscando qualidade de vida. Tem muita gente assim lá. E muita gente que ela daqui começa a levar franquias para lá, esse tipo de coisa. Então, a Kennedy é uma avenida que tem se transformado ao longo dos anos, principalmente dos últimos anos. E o Júnior tem feito aqui todo um trabalho mais recente de mudança da papelaria. Então, desde uma nova fachada, passando por um espaço de café, passando por uma reordenação de produtos, etc. Isso começou em 2019 e tem se intensificado, digamos assim, com o nosso trabalho junto a ele. E aí, esse trabalho se dá como? O que a gente chama do nosso produto, que é a jornada de inovação em negócios. Então, a gente já trabalhou planejamento estratégico, gestão de estoque, perfil comportamental e agora a gente está trabalhando cultura organizacional. Precisa ser assim nessa ordem? Jamais. A gente gosta de começar por planejamento estratégico, por quê? Porque é importante que a gente saiba, como pessoa física e como pessoa jurídica, onde que a gente quer chegar, para onde que a gente quer ir. Se eu pego a estrada para o interior, eu vou chegar na estrada no interior, mas eu queria ir para o litoral. Então, a primeira coisa que a gente gosta de trabalhar é isso. Ah, mas eu não quero trabalhar isso, eu quero trabalhar gestão de estoque. Está tudo bem. Né? É sempre o cliente e nunca a gente. Né? Vocês são muito mais importantes, olha quantos vocês são, eu sou um só. Né? Então, a gente trabalhou esses 4 temas. 2 temas foram juntos no primeiro ano, depois perfil comportamental e agora cultura organizacional. E a gente vai falar um pouquinho melhor sobre perfil comportamental. Mas antes disso, eu vou dar um overview do que a gente fez nos outros também, nos outros trabalhos. Então, o planejamento estratégico foi em 2023. A gente trabalhou desde propósito pessoal, ou seja, para onde ele, como dono de papelaria, queria chegar na vida dele, para depois trabalhar o propósito da empresa, e aí foi trabalhando valores, missão e etc., até chegar num plano de ação robusto, que levava em consideração marketing, clientes e assim por diante. Certo? Várias dimensões ali. Aí a gente fez gestão de estoque, também no mesmo ano. Era uma urgência dele. Então, o que acontece? Opa. Estão me ouvindo? Estão. Eu aprendi há um bom tempo que existem 2 questões na vida, as urgentes e as importantes. A urgente é aquela que está te doendo agora. Né? Então, gestão de estoque é uma coisa que dói bastante. É como se a gente cortasse um dedo e ficasse saindo sangue. A gente precisa fazer um curativo nesse dedo. Agora, tem questões que são importantes, que às vezes a gente vai deixando, sabe? Tipo assim, eu estou com uma dor nas costas, cada vez que eu sento, dói, mas eu deixo ela lá. Aquilo vai ficando crônico. Então, uma não é em detrimento da outra. As 2 são necessárias de serem trabalhadas. E é aí que a gente tem que fazer esse planejamento para trabalhar.
Em 2024, a gente fez perfil comportamental, então, desde toda a estratégia do que a gente ia fazer, né, o perfil comportamental a gente está falando em conhecer o cliente, conversar com o cliente, entrevistar o cliente. Então, desde a estratégia, como é que a gente ia chegar nesse cliente, até a construção da persona. O que é uma persona? É uma representação ideal do seu cliente, do cliente da tua papelaria, do teu negócio, né? Então, através desse trabalho de pesquisa, a gente consegue construir esse cliente ideal, essa representação do cliente ideal, que foi o que a gente fez. E está trabalhando hoje cultura organizacional. Então, desde o tipo de cultura que o Júnior quer estabelecer na papelaria, até uma elaboração de cargos, salários, para que os novos colaboradores que ele contrate estejam de acordo com aquele tipo de cultura. Então, a gente está começando agora, fez o kickoff com o time dele, agora na sexta-feira, já tinha feito outras 2 reuniões, depois vai fazer uma escuta ativa com os colaboradores, e vai montando isso sempre a várias mãos, na verdade, porque cultura não é de uma pessoa só, é sempre de um time. Falando um pouquinho de perfil comportamental, vamos lá. Como é que a gente fez aqui o design do projeto e do teste? Foram 2 fases, então uma de perfil comportamental e uma de definição de personas. Na primeira fase, 5 etapas: validação, teste, aplicação, consolidação, ficou meio apagadinho ali por causa da luz, e análise. E 2 etapas na segunda fase, construção de personas e benchmarking. Então, a gente constrói, um negócio pode ter 1, 2, 3 personas, depende do negócio. E o benchmark, a gente queria dar uma olhada se tinha outra persona parecida, ou que tivesse alguma conexão, o que dizia o público-alvo, e outros tipos de insights que a gente poderia ter. Por isso, essa questão do benchmarking no final. Aplicação em loco, então a gente foi conversar com as pessoas na papelaria, ficou lá vários dias conversando com as pessoas, mais do que em vários horários, enfim, tudo dentro do nosso planejamento de teste. Utilizou uma plataforma chamada SurveyMonkey, que é embora a gente tenha feito a entrevista real, a gente armazenou virtualmente, obviamente, para depois trabalhar esses dados. E a SurveyMonkey é uma plataforma que permite isso. Ticket mínimo, R$20. Na época, a gente falou assim, pô, mas a gente vai entrevistar qualquer pessoa, uma pessoa que compre uma borracha, a gente vai entrevistar? Não, então a gente estabeleceu um limite e falou assim, daqui para frente, isso é interessante a gente saber. 274 pessoas entrevistadas, porque esse número é uma amostra significativa, é uma amostra que, a partir daquela amostra, eu consigo estimar a população de forma correta. Se eu não tenho essa ciência por trás, eu falo assim, entrevista 50 pessoas aí que tá bom. E não é assim. Então, a ciência nos ajuda a dizer quantas pessoas a gente tem que entrevistar para que aquele grupo entrevistado represente, de fato, a população do cliente dele. 32 perguntas para cada pessoa, tanto quantitativas quanto qualitativas, 6 dimensões de análise, demográfica, pessoal, profissional. Então, demográfica, quantos filhos você tem, homem, mulher, pessoal profissional, se você trabalha por aqui, trabalha de forma presencial ou não, consumo de conteúdo, por onde você consome conteúdo, que redes sociais você usa, segue alguém ou não segue alguém, hábitos de compra, gosta de marca, não gosta de marca, como é que você avalia atributo de marca, relação com a empresa, como é que você enxerga a papelaria especificamente, né? Gosta dela, não gosta dela, falta alguma coisa, eles têm produtos e serviços, você compra mais produto ou mais serviço? E papel na decisão de compra. Quem influencia a compra? Só você, teu filho, teu marido, tua empresa. 4 meses de aplicação, 4 meses de aplicação para tudo isso, para conversar com as pessoas. E quais foram os resultados? Mais de quase 9 mil respostas analisadas, tanto uma análise individual das respostas, como uma análise dentro de cada dimensão, como um cruzamento com as dimensões, para a gente saber se algum fator de uma dimensão implica na outra. 6 insights obtidos, um para cada dimensão, e uma persona da papelaria obtida. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tipo de resposta, então isso é uma resposta quantitativa, né, se a pessoa morava ou não perto ali, né, o que a gente estabeleceu, então quase 80% não, mas você tinha respostas qualitativas, né, então, resumidamente, como é que é a sua rotina diária? E aí, depois, a gente teve um baita trabalho para tabular tudo isso, porque cada consumidor responde de um jeito. E a gente também teve nuvem de palavras. Aqui era assim, quando a gente fala em marcas, quando você pensa em marcas, qual marca vem na sua cabeça? Então, tinha desde Nike até BMW, esse tipo de coisa.
E aí a gente vai trazer para vocês a Maria Papeleira, que é a persona do Júnior, a persona da papelaria do Júnior. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre ela. Eu vou falar toda ela, porque acho que isso vocês vão entender bem quais foram as perguntas e o que foi respondido e o grau de riqueza que isso tem para, a partir daí, você estabelecer estratégia de venda. Prazer, sou Maria Papeleira, sou a persona, a representação do cliente ideal da Papelaria Kennedy, que gasta, no mínimo, R$20 por compra. Contarei um pouco sobre mim para você me conhecer e estar comigo na sua mente. Isso o Júnior tem que conhecer e todo colaborador dele tem que conhecer. Porque todo colaborador dele tem que entender assim, essa pode ser a Maria Papeleira na minha frente. Deixa eu lembrar o que eu posso oferecer para ela, por exemplo. Eu não moro perto da papelaria, nem nasci em Indaiatuba. Venho de fora, sabe? E tem uma versão de mim que mora aqui na cidade há menos de 5 anos e outra que mora há mais de 10 anos. Vai entender. Porque foram 2 grupos diferentes, muito fortes, que apareceram aí em relação a tempo de permanência na cidade, a tempo que a pessoa está lá. Sou uma moça a caminho da minha idade. Tenho 35 anos bem vividos. E sou casada. Me respeite, por favor. Nessa vida estudei, fiz faculdade e até uma pós. E tive rebentos também, que estão no começo da vida escolar, lá no ensino fundamental, que na minha época era chamado de primário e ginásio. Olha, eu também trabalho, e muito, e sempre de forma presencial. Se quiser falar comigo, é só enviar um WhatsApp, tá bom? E sabe como é? Quem trabalha fora não tem tempo de nada. Minha rotina diária é casa, trabalho, casa. Mas sabe que tem gente parecida comigo que ainda consegue ir na academia. Não sei como. Talvez seja por isso que eu estou estressada. Esse nervoso é o que mais me deixa incomodada no dia a dia. Daí que eu só penso em viajar, comer e essas outras coisas de entretenimento. Só não, na verdade. Também penso bastante em saúde, roupas e em um cachorrinho. Esses são os assuntos que mais me atraem. Uso redes sociais. WhatsApp e Instagram são as minhas preferidas. Essa última rede é também por onde mais me informa, embora eu também dê uma olhada em canais como o UOL e CL Notícias, ou mesmo no Monzap, como já falei antes. Por falar em redes, quase sempre sigo alguém, mas não tenho uma pessoa ou algo que seja tão relevante para mim. Sou millennial, né? Millennial a gente classifica a geração de consumidores, é o pessoal nascido no final de 70, começo de 80 e assim por diante. Quando compro aqui na Kennedy, geralmente gasto entre R$20 e R$59,99. Sou precisa. Mais um detalhe sobre mim. Eu gosto de marcas de produtos. Mas assim, não é tudo isso, tá? Porque foi mais ou menos. Não foi de uma forma tão expressiva que eles fizeram isso. De toda forma, quando gosto, procuro uma marca um pouco melhor, né? Mereço. Qualidade é o que importa. Embora coisas bonitas também me agradem. Eles não falaram, por exemplo, em preço. Eles falaram nisso. Em geral, não me informo sobre essas marcas, não. Mas se tiver que saber algo delas, olhe o Instagram. Quando as compro, até pode ser pela internet, mas gosto mesmo é de uma loja física e compro para mim e não para o meu trabalho. Uma boa notícia para vocês, eu venho aqui só para te ver. Venho exclusivamente fazer compras aqui, na papelaria. E gosto do que vocês vendem, mais da metade das vezes que venho até aqui, compro produtos. Querem outra boa notícia? Eu considero a Kennedy uma ótima papelaria, muito prática também. Já fui a outros concorrentes, mas geralmente porque estava passando por eles. E para ser sincera, mais uma vez, não me lembro quais. Tudo que vocês têm me contenta. Não vejo necessidade de mais nada. E dou nota 5, viu? Nota 5 era a maior nota que tinha. Uma última coisa. Sou eu quem decido comprar aqui, tá? Não é filho, não é marido, não é nada. Até, nos vemos na próxima compra. Então, esse é o resultado de todas aquelas perguntas que nós fizemos para as 274 pessoas. Com isso, a gente fez um mapeamento total desse tipo de cliente. E aí, quando a gente fala, venda mais, conhecendo melhor seu cliente, acho que o melhor vocês entenderam pela profundidade das questões, né? O mais significa o quê? Significa maior quantidade, mais itens. É bem verdade. Mas também é mais focado, porque você sabe o que ele está pensando.
Se você sabe, você tem mais possibilidades de oferecer serviços e produtos novos, ou de forma diferente, e com maior lucro. Então, a gente sai de um estágio de percepção, porque tinham coisas que o Júnior percebia, algumas se confirmaram, outras não. A gente vai para a aquisição de dados, a gente transforma esses dados em informações, porque dado não é nada se você não pensar a respeito dele, e com isso você bola melhores estratégias de venda. E quem diz isso para a gente? O Júnior, através de um depoimento dele. Então, com a consultoria de planejamento estratégico, conseguimos estabelecer metas claras e direcionar a atuação da papelaria de forma estruturada. Isso permitiu alinhar as decisões do dia a dia a objetivos concretos, fortalecendo também a atuação no segmento corporativo e ampliando a relação com os clientes pessoa jurídica. Na consultoria de gestão de estoque, tivemos um divisor de águas. Reformulamos completamente o processo de compras, o que resultou em um fluxo de caixa mais saudável e um aumento de 25% no lucro líquido. E já a pesquisa comportamental nos proporcionou uma compreensão mais precisa do perfil do nosso público, permitindo ajustes no mix de produtos e estratégias de exposição. Como resultado, obtivemos um crescimento de 17% no ticket médio por cliente. É isso, gente. Obrigado.